Olá, você missionário, missionária da luz, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de fotografia para igrejas. Hoje vamos dar algumas dicas gerais, fazendo um apanhado do que a gente já viu e acrescentando outros detalhes para que a sua imagem capturada, para que a sua foto seja uma foto poderosa e passe uma mensagem poderosa. Vamos começar com alguns elementos básicos. Primeiro, você precisa entender, precisa deixar claro e fixar na sua mente que você não vai apenas clicar, você não vai apenas apontar a câmera e disparar, você não vai sair clicando qualquer coisa, você não vai sair contando com a sorte. Você é um ministro da luz, uma ministra da luz, e a partir de agora você vai trabalhar de forma focada em capturar imagens que contem uma história. A história da redenção, a história da salvação, a história da intercessão, a história da comunhão, a história da adoração, a história do serviço, a história da pregação da palavra de Deus, a história da luta, do grande conflito entre o bem e o mal. Então, teus cliques, tuas imagens, elas precisam transmitir uma história. A história do culto, a história do culto, a história da Bíblia, a história da Bíblia, a mensagem que Deus preparou para aquele dia. Então, esse é o primeiro ponto. Trabalhe todas as tuas sessões de fotos dentro da igreja como se ela fosse uma pregação através das imagens estáticas. Cada foto ela vai compor uma parte dessa mensagem. A mensagem precisa ter introdução, desenvolvimento, conclusão, um apelo, chamado. Então, as tuas fotos, a tua sequência de fotos precisa ter também esses princípios. Para que isso aconteça no dia a dia da igreja, você vai fotografar sempre imagens abertas, imagens fechadas, imagens abertas, imagens fechadas. O que eu quero dizer com isso? Imagens onde mostrem a congregação inteira, onde mostre a fachada inteira da igreja, onde mostre o todo daquele ambiente, para que a pessoa que está vendo a imagem possa se contextualizar, saber onde ela está sendo situada, ou qual é o ambiente ao redor daquele assunto, e imagens de detalhes. O detalhe da Bíblia, o detalhe da mão, o detalhe do cálice, o detalhe da vela, o detalhe do sorriso, o detalhe do olhar, da lágrima, do choro, da oração, da consagração, do batismo, a imersão e o trazer de volta, né, ali do processo de ser batizado, o abraço, a chegada, a saída. Então você vai sempre focar no todo e no particular. Imagens abertas, imagens fechadas, imagens mais amplas e detalhes. Nesse processo você pode ser criativo, mas não descuide do básico. Então vamos colocar assim, uma proporção de 80 para 20. 80% do básico, fotos de segurança, fotos tranquilas, e colocar aí no teu ensaio 20% para criatividade, para composição criativa. Colocar um contraluz onde você possa pegar só a silhueta do corpo da pessoa contra a luz que entra pela janela, ou um desfoque de fundo rápido onde você consiga isolar as pessoas ao redor, focando apenas em uma pessoa, ou então aproveitar as linhas de condução que a gente falou nas aulas anteriores, né? Então, essa composição criativa, coloca ela em torno de 20% e faça 80% de fotos seguras. O tripé para uma foto poderosa, impactante, está relacionado, como o nome já diz, tripé, né, a 3 elementos: a luz, a composição e a emoção. A luz é um elemento principal na fotografia, tanto é que eu chamo você de ministro da luz, né? Porque você capta a luz com a câmera para pregar a tua mensagem. A composição, a forma como você vai enquadrar a tua fotografia, os elementos que compõem a cena, eles são muito importantes para você ter uma imagem de qualidade. E a emoção. Uma foto sem emoção, ela pode ser uma foto bonita, mas ela não vai ser tão impactante quanto uma foto com emoção. Por isso que uma foto em movimento, ela traz uma beleza extra, a mais do que uma foto estática, onde você colocou a modelo, fez com que a modelo tivesse certa pose, e aí você foi lá e clicou.
essa foto, ela é bonita, ela é bela, dependendo da forma como você compõe ela, mas você pegar uma foto em movimento na hora que o pastor está pregando com a mão levantada, na hora que a Bíblia está sendo aberta ou na hora que ela está sendo fechada, a mão do irmão levantando em atitude de adoração, tudo isso é muito mais profundo e impactante. Para você captar esses momentos, a gente vai falar com mais detalhe disso depois, em uma câmera DSLR principalmente. Colocar no manual e dar vários cliques sequenciais é um truque interessante, porque aí você vai ter várias fotos de transição, mas você vai ter uma foto que vai ser aquela perfeita, que você captou exatamente o momento que você queria captar. Então, nós temos aí a luz, a composição e a emoção como o tripé para uma foto poderosa e impactante. Mas, desses 3 elementos, se você tiver que escolher, dê preferência à emoção. Às vezes não dá tempo de você compor uma foto, porque a emoção é algo de momento. Certo? O choro, a lágrima, o louvor, a gratidão, o sorriso, o abraço, isso acontece rápido e às vezes você não consegue pensar na composição ideal. Então, se você tiver que em fração de segundos decidir entre a composição perfeita e a emoção perfeita, fique com a emoção perfeita, mesmo que a composição não seja a ideal, mesmo que você não consiga colocar o teu assunto na regra dos terços na hora da produção, mas aí na hora da pós-produção você consegue fazer alguns ajustes, mas o mais importante é realmente para o impacto, para o envolvimento, para o efeito que queremos de chamar a atenção para aquele momento, é a emoção da foto. Então foque na emoção. E nesse conjunto de dicas, algo que eu venho sempre colocando nos vídeos é: tente passar o mais desapercebido possível. É lógico, você não vai ser invisível, você vai ser percebido, mas quanto menos você atrapalhar o que está acontecendo na congregação, melhor para a adoração. O fotógrafo da igreja, ele precisa ter o cuidado de que ele também se sinta parte da adoração. Então, tudo que você for fazer, faça com solenidade. No início, quando você começar esse ministério, é provável que você seja mais percebido, mas conforme você for fazendo, apresentando o seu trabalho e colocando sempre a motivação por trás da pregação do evangelho, a igreja vai entendendo e ela vai ficando cada vez mais natural na presença da câmera. Mas é importante que nesse início, enquanto o ministério da fotografia, ministério da luz, ele for sendo apresentado à congregação, é importante que isso se faça desde o púlpito, com menções pelo pregador, um pregador que de repente já seja da própria igreja, que tenha uma familiaridade com o ministério da comunicação. Ele reserva ali alguns minutos para que a congregação comece a ser educada em relação à postura diante da câmera, como receber isso, a importância desse registro dessa imagem. É importante também que o departamento de comunicação faça um trabalho de comunicação de base com a igreja, dizendo: olha, as fotos vão estar disponíveis, essas fotos serão para vocês usarem nas redes sociais de vocês, e para que a igreja também possa usar como meio de pregação do evangelho. E você ir tornando isso cada vez mais normal. Mas você, como fotógrafo, precisa entender que você é parte da adoração e não pode de forma nenhuma atrapalhar a adoração, nem a adoração pessoal, nem a adoração coletiva. Então pergunte sempre ao pastor, pergunte sempre ao pregador como é que ele se sente mais à vontade, se ele te deixa livre ali para circular um pouco mais, se ele acha que isso vai atrapalhar, desconcentrá-lo, e aí, se for o caso, você se mexe um pouco menos, fica em posições de segurança ali, tira fotos mais normais, né, menos criativas, ou até um pouco menos impactante, mas respeitando aquele momento ali. Tente se deslocar o mínimo possível, dependendo da liberdade que a igreja te dá. Mas se você está numa igreja mais aberta, mais acostumada com isso, principalmente igrejas maiores, quanto maior a igreja, mais fácil é você passar desapercebido. Quanto menor é a igreja, você tem uma dificuldade um pouco maior de passar desapercebido. E aí você tem que criar alguns momentos para que isso possa acontecer de forma natural. Uma coisa importante, encerrando esse primeiro momento desse vídeo:
Você não pode esperar que a foto perfeita caia de presente para você diante da sua lente. Isso até vai acontecer, mas você precisa entender que, como fotógrafo, você cria os momentos, certo? Você está atento para momentos que vão acontecer, mas você precisa conseguir criar também alguns momentos. Fotos de criança, por exemplo, você precisa brincar com as crianças para obter o sorriso, ser natural, ser paciente, clicar várias vezes para até chegar na foto perfeita. Não deixe de visitar o departamento infantil. O departamento infantil é muito importante, e as crianças dentro da fotografia eclesiástica causam sensibilidade. Então, mostrar crianças na igreja e a adoração infantil, isso atrai bastante as pessoas para a comunidade, para a fé, porque se mostra um ambiente alegre, um ambiente feliz, um ambiente construtivo, porque as crianças passam essa imagem, tá? Se aproximar das pessoas, sorrir, interagir com elas, e principalmente sempre pedir autorização para a postagem dessas fotografias depois. Isso é algo muito importante. Agora, qual o roteiro que nós podemos seguir na hora de fotografar? Isso deve acompanhar o processo de doxologia da tua igreja. Então, de uma igreja para outra, nós vamos ter uma doxologia diferente, um rito diferente, uma rotina diferente. E aí, o roteiro, ele vai seguir a rotina da igreja. Mas comece por imagens da fachada da igreja, das pessoas chegando, em alguns enquadramentos diferentes da fachada, destacando o melhor ponto, o ponto mais bonito ali da igreja, o ambiente mais bonito externo da igreja. Depois você fecha um pouco mais essa fotografia para fotos das pessoas chegando na portaria da igreja e sendo recebidas pelo departamento da recepção, pelo Ministério de Recepção, né? O sorriso, o abraço, os irmãos se encontrando ali depois de uma semana distante, depois de alguns dias distante, né? Algumas igrejas se reúnem na quarta, no domingo e no sábado, outras tem outros dias de adoração durante a semana também. Às vezes você está fotografando uma semana de oração, um pequeno grupo, uma célula. Então é importante que você saia sempre do macro e vá diminuindo. Depois que tem esse momento da chegada, se for um sábado pela manhã, um domingo pela manhã, você tem ali a escola sabatina e a escola dominical. Então você faz algumas fotos da escola sabatina da sua igreja, da escola dominical, né? Se a gente estiver falando com alguns irmãos da igreja católica, você faz algumas fotos ali da catequese, que é um momento de instrução, né? Da crisma, desses movimentos que são em pequenos grupos, em grupos pequenos de estudo da palavra de Deus. Em seguida, ainda dentro dessa sequência do rito do culto, da liturgia do culto, você tem os momentos de adoração infantil, tem adoração através dos dízimos e das ofertas, detalhes ali, quem sabe da mão da pessoa colocando alguma coisa, a sua ofertinha dentro da salva, evitar fotografar a pessoa em si, né? Talvez a pessoa não se sinta bem, fotografar com uma lente que tenha zoom, né? Eu tenho, por exemplo, aqui na minha câmera uma 18-55, então ela me dá um campo de aproximação. Eu posso estar um pouco mais distante do assunto e ainda assim captar o assunto, captar a mensagem. Então é bom você ter esse cuidado para você não fotografar muito de cima da pessoa, muito próxima, e a pessoa se sentir intimidada naquele momento em que está sendo fotografada. Principalmente esse momento sensível, que é a adoração através da oferta ou do dízimo, né? Fotografar a adoração através do canto, e depois vem um momento mais tranquilo, que é o momento da mensagem da palavra de Deus, onde você tem principalmente o pregador pegar algumas reações das pessoas em relação à mensagem, algumas posições do pregador em relação à mensagem que ele está passando, e por último aí a despedida, as pessoas saindo e apertando a mão do pregador, do mensageiro ali na porta. Então seguir o rito da adoração é um roteiro possível e um roteiro fácil. Você pega a doxologia da igreja e você já tem um roteiro pronto para você
você ir fotografando. Uma outra coisa é que você pode fazer esse roteiro pensando em algo específico. Você de repente está pensando no Instagram em um carrossel de 10 imagens, você precisa de 10 imagens para contar determinada história, e aí você compõe essa sessão de fotos daquele dia pensando nesse teu carrossel de 10 imagens, e aí você vai saindo do início até o final da mensagem que você quer passar, seja ela qual for. Você pode dar asas à sua imaginação nesse sentido, ok? Deixa aí nos comentários o que você já tem feito, o que você tem achado do nosso curso, e eu espero que você esteja gostando. Se você não entendeu alguma coisa, compartilha conosco. Se você tem algum assunto na sua mente, esse curso tem um objetivo, né? Ele é um curso mais curto, só que com o passar do tempo a gente vai acrescentar novas lições mais técnicas nele. Estamos em um momento mais teórico, culminando com a apresentação dos equipamentos, que vai ser algo um pouco mais técnico e prático. A gente quer acrescentar a cada dia mais lições, solucionando problemas específicos que você possa nos encaminhar através dos comentários aqui embaixo do nosso vídeo, ok? Então deixa teu comentário, me diz de onde você está nos assistindo, de onde você está fazendo esse curso, de que igreja você é, deixa seu like e, se possível, compartilhe esse curso com outras pessoas. Você vai estar abençoando ao seu ministério, né, com essas lições, e vai estar abençoando também a minha família e abençoando